Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Te convido a ficar de pé para isso, irmãos. Glória a Jesus. Marcos 14, 22. Diz assim: a ceia do Senhor. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Feche teus olhos, fale com Deus. Glória a Jesus. Pai maravilhoso e eterno, eu te dou graças, Senhor, por esta noite, por mais este culto de ceia que o Senhor nos permite. Querido Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que aqui está, de cada irmão em Cristo, porque somos uma família, Senhor, a família de Jesus, o corpo de Cristo. E agora eu peço, Pai, que tu venhas falar conosco. Querido Deus, me cobre com o sangue do Senhor Jesus, para que não seja eu falando, e sim o teu Santo Espírito. Deus maravilhoso, me usa, conforme for da tua vontade, que eu diminua e o Senhor Jesus apareça em mim. Que o nome de Jesus seja glorificado neste lugar, e que tudo que for contrário ao Espírito de Deus saia daqui agora, em nome do Senhor. Querido Deus, que este lugar se transforme agora num lugar de verdadeira adoração. Se tem alguém aqui ainda que ainda não está entendendo a importância de te adorar, possa ter esse entendimento nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que assim seja. Graças a Deus. Fala para o irmão aí, diga: irmão, por favor, não converse comigo. E pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Na ceia passada, irmãos, eu preguei aqui, falei para vocês a respeito do sangue do Senhor Jesus. Os irmãos lembram disso? Amém? E aí eu disse então que se eu tivesse oportunidade, nesse mês eu estaria falando sobre o corpo de Jesus. O pão, né? Que é o símbolo do corpo do Senhor Jesus. E então o Senhor me deu essa oportunidade novamente de estar pregando aqui num culto de ceia. Então vou falar, né, o que eu prometi para vocês. Como nós falamos na ceia passada, se você não estava aqui nesse culto do mês passado, da ceia passada, você pode encontrar esse culto lá nos nossos vídeos da Banda Ceres, para daí você se inteirar bem do assunto, né? Completar o assunto da ceia. É a ceia do mês de fevereiro, né, Felipe? Do sangue. Isso. Daí você procura lá, você assiste. E só um resuminho rápido, então, na ceia passada eu falei que o sangue do Senhor Jesus pode nos salvar, porque ele não foi contaminado pelo pecado, porque ele não se misturou com o sangue pecador, né, de Adão e dos seus descendentes. E nós somos descendentes de Adão e Eva. O nosso sangue é contaminado pelo pecado, mas o de Jesus não. Por isso, o único sangue que pode dar salvação para a raça humana é o sangue do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Jesus. E aí então hoje vamos falar um pouquinho sobre o pão. Nós falamos que o suco
de uva é o símbolo do sangue. Irmãos, esse é um detalhe muito importante. É o símbolo, é a representação. O suco ali não se transforma no sangue de Jesus. Tem gente por aí mal informado que não lê a Bíblia, que acaba dizendo que na hora da oração aquele suco se transforma no sangue de Jesus. É mentira. Não é assim. É o símbolo, é só o símbolo do sangue de Jesus. E o pão, a mesma coisa. É só o símbolo do corpo do Senhor Jesus. Também essas mesmas pessoas que dizem que o suco se transforma no sangue, também dizem que o pão se transforma no momento da ceia, no corpo de Jesus. E não é verdade. É mentira. É falta de conhecimento, é falta de leitura da palavra de Deus. Então nós temos que entender que é o símbolo. O símbolo do sangue é o suco. E o símbolo do corpo de Jesus é o pão. E para nós entendermos então mais um pouquinho, hoje eu quero até fazer uma pregação um pouco diferente do que eu estou acostumada a fazer para vocês. E porque eu vou ler uma boa parte da mensagem, eu vou ler, mas eu espero que não se torne cansativo, vou fazer de tudo como se eu estivesse falando normalmente, para não se tornar cansativa essa leitura, para que você possa entender bem. E eu acredito que os irmãos não vão achar ruim, né? Porque tem gente que fica o dia inteiro no WhatsApp lendo mensagens e não acha ruim. Então não vão achar ruim de eu ler um pouco hoje, né, irmãos? Amém? Então nós temos que saber o que ler, certo? Você pode passar o dia inteiro lendo. Eu faço isso. Mas eu faço a coisa certa. Eu procuro ler o que está me alimentando, não bobagemzinha de recado de WhatsApp, né? Isso até, irmãos, é uma coisa que acredito que mais daqui uns dias eu vou estar pregando sobre isso. Para você não se deixar contaminar por isso. Porque é necessário, é importante, é útil, mas tem certas coisas que, misericórdia, né? E tem gente que fica ali o dia inteiro assim, ó. Então, por favor, vamos dar um tempo, né, nisso tudo e vamos só prestar atenção no que é importante para a nossa edificação. Então vamos lá. O pão, o corpo do Senhor Jesus. Como nós lemos aqui, ó. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Nós vamos participar do corpo de Jesus daqui a pouquinho. Então vamos saber o porquê o corpo. Olha só, Jesus pegou um pão. E o pão do povo judeu era aqui nessa época um pão redondo e chatinho, tipo um bolachão, né? Porque era pão sem fermento, então não crescia. E Jesus pegou então um pão desse aqui na hora que ele estava participando da ceia com os discípulos, um pouquinho antes de ele ser preso, na mesma noite que ele foi preso, ele fez isso aqui então. E ele pegou esse pão redondo e chato, porque não cresceu, não era colocado fermento, não podia ter fermento, porque o fermento representa o pecado. E como o pão é símbolo de Jesus, então tinha de ser sem fermento, porque Jesus nunca pecou. Amém? E Jesus pegou esse pão então e partiu, quer dizer, quebrou no meio. E daí deu um pedaço para cada um dos discípulos. E por que ele fez isso? Porque ele estava nos ensinando que ele, o corpo físico dele, seria partido por nós. E o pão, então, como símbolo do corpo de Jesus, ele nos ensina muitas coisas.
Veja só, se você for olhar lá no dicionário, eu olhei hoje à tarde ainda, é claro que a gente não precisa procurar para saber o que é um pão, né? Todo mundo sabe. Mas eu fui ver a definição que tinha lá para poder passar para você. E diz assim, ó, pão, aquilo que alimenta de forma geral, alimento necessário ao sustento da vida, comum a todos os povos. Então não importa qual país que a pessoa nasceu e vive, de uma forma ou de outra, eles têm um pão, né? Que é o alimento diário, o alimento normal das pessoas, o pão, símbolo de alimento. Uns chamam, tem vários nomes, né? Nós aqui conhecemos pão francês, pão sovado, pão doce, pão. Então tem vários tipos de pão, mas que na realidade representam o nosso sustento. Aquele que nós comemos para poder ficar de pé. Amém, irmãos? Então, o pão, como esse símbolo, já começa a nos ensinar que Jesus é o nosso sustento diário. Amém? Olha só, você pode até nem comer, quem sabe, tem gente que, por exemplo, eu levo muito tempo para comer um pedaço de pão, não como pão todo dia, às vezes eu levo até um mês para pegar um pedacinho de pão. Mas tem pessoa que come pão todos os dias. E se você não comer pão todos os dias, você vai sentir falta daquilo. E aí então, veja só, se você não deixa de comer para sustentar o teu corpo físico, como que tem cristão hoje em dia por aí que fica sem comer o pão da vida, que é Jesus? Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos do alimento para o nosso estômago para sustentar o nosso corpo de pé. Mas tem gente que come, sustenta o seu estômago é o seu ídolo, o seu Deus, porque não pode passar sem comer, nem para fazer um jejum, mas não é capaz de buscar o pão da vida. E Jesus disse que Ele é o pão da vida. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, só para nós fazermos essa leitura rapidinha. João, capítulo 6, versículo 31. João 6, 31. Diz assim, ó: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Em outros versículos também, Jesus fala que Ele é o pão da vida, mas vamos ler apenas esse agora. Então olha só, Jesus é o pão da vida. O que significa isso? É Ele quem dá vida para aquele que o busca. É Ele o sustento que nós precisamos para nos manter de pé, com a nossa fé firme diante de Deus. Mas se nós não buscarmos o pão da vida, se nós não procurarmos nos alimentar desse pão, que é o que dá a vida, nós vamos morrer espiritualmente. Assim como nós não podemos ficar sem o alimento físico, sem o símbolo pão, né? Nós não devemos ficar sem Jesus, que é o pão da vida. E tem gente que não se importa com isso. Tem gente que não dá a mínima importância.
E lá no dicionário também diz assim, ó, que que o pão, ele é comum a todos os povos. Então não importa qual o país que a pessoa vive, algum tipo de pão tem nessa cultura. Amém, irmãos? Então, se é comum a todos os povos, olha só, Jesus é para todos os povos. Amém? Você entendeu a revelação que tem aqui nesse detalhe? Jesus é para todos os povos. Ele é o pão da vida, que dá vida para o brasileiro, para o chinês, para o americano, para o francês, para o russo, para quem o buscar. Então, assim como o pão é comum em todas as culturas, Jesus também veio para todas as culturas. Certo isso, irmãos? Amém? Então, veja só, Jesus disse que Ele é o pão da vida. E nós precisamos buscar esse pão. Vamos ler também, abra a tua Bíblia, se você está com ela aí. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Que tem uma profecia aqui a respeito do nascimento de Jesus, que é o pão da vida. Miqueias 5, 2. Olha o que diz. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias aqui estava falando para a cidade de Belém, estava fazendo uma profecia que anos mais à frente, na cidade de Belém, nasceria o Salvador. Quando diz ali, tu Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, estava dizendo que a cidade de Belém não tinha importância nenhuma naquela época, perto das outras cidades importantes que tinha. Era uma cidade, vamos dizer assim, sem nenhuma referência importante. Mas Miqueias falou, aí em você que é tão pequena, vai nascer o Salvador. O pão da vida. Agora, por que eu estou te lendo isso? Porque o nome, a palavra Belém, aqui quando diz Belém Efrata, significa casa do pão. Amém, irmãos? A cidade de Belém, a palavra Belém, significa casa do pão ou lugar de comida. Está vendo como na Bíblia não tem nada que seja sem valor? Tudo que está na Bíblia tem a sua importância. E aqui, ó, na cidade de Belém, você sabe que Jesus nasceu. Ele, sendo o pão da vida, nasceu na cidade que tem o nome como Casa do Pão. O que isso quer nos dizer? Que em Belém nasceria o Salvador, que pode nos alimentar. Casa do pão ou lugar de comida. Aí você pode dizer assim, mas pastora, por que e como que eu posso comer desse pão que é Jesus? Quando você lê a Bíblia, você está comendo esse pão. Quando você ora, você está comendo esse pão. Não é que você está comendo um pedaço da carne de Jesus. Hoje nós vamos comer o pedacinho de pão que é só o símbolo. Não é o corpo de Jesus que está ali, é o símbolo. Mesmo porque Deus é contra, né, o canibalismo. Então, se Deus é contra e condena o canibalismo, que é comer a carne humana, como que ele ia mandar comer a carne de Jesus? Como que ele ia transformar o pedaço de pão em carne verdadeira? Então as pessoas não se tocam dessas coisas e acabam ensinando coisas erradas. Mas nós podemos comer desse pão da vida
Quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós buscamos de Deus, quando nós frequentamos a igreja, quando nós buscamos obedecer a Deus, aí você está se alimentando do pão. Aí você está comendo o pão que Jesus disse para os discípulos que eles deveriam comer, porque era o símbolo do corpo dele. O corpo de Jesus. Nós, como igreja, somos o corpo de Jesus. Então nós temos que estar alimentados desse pão da vida. Ficou claro até aqui, irmãos? Amém? Quem é o pão da vida? E aí você tem que entender o seguinte. Você pode ainda dizer, pastora, mas eu leio a Bíblia. Mas se eu estou precisando de alguma coisa no momento ali, como que Deus vai me dar? Como que eu vou receber de Deus comendo desse pão, sem estar mastigando, comendo um pão mesmo ali no momento? Porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra, e Ele sendo a palavra e sendo o pão da vida, quando você lê a palavra, você está comendo. E se no momento que você está lendo a palavra, você está precisando de força, esse pão da vida que é Jesus, vai te dar força. Porque quando você está fraco fisicamente, você come um pão, você recebe uma energia nova para o teu corpo, é assim ou não é? Amém? Jesus é força para nós. Então, se você está precisando de força, leia a Bíblia que o pão da vida vai te dar força. Se você está precisando de fé, leia a Bíblia, que o pão da vida vai fortalecer a tua fé. Se você está precisando de paz, meus irmãos, nesse mundo que a gente vive aí hoje, está tão séria a coisa, você precisa de paz? Coma o pão da vida. Coma, leia a palavra de Deus, que o pão da vida verdadeiro que é Jesus vai te dar paz. O que você estiver precisando no momento, o pão da vida que é Jesus Cristo te dá. Mas você precisa fazer a tua parte. Ele fez tudo por você. Você precisa fazer a tua parte. Você pode dizer, Jesus, eu quero força. Mas o que você tem feito para receber essa força? Você vai para a Bíblia e vai ler? Você vai dobrar teu joelho? Você vem para o culto? Tem gente hoje, irmãos, que substitui Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa. Hoje eu não posso ir no culto porque hoje é o aniversário do cachorro, do cachorrinho da cachorra da minha vizinha. O que isso tem a ver? Ou eu não posso ir no culto hoje porque morreu o bisavô do meu bisavô. Estão entendendo o exemplo que eu estou fazendo? As pessoas substituem Jesus por qualquer coisa, mas não percebem que Ele partiu o corpo dele por você. E você tem feito o que por Ele? Eu não vou no culto hoje porque eu estou muito cansado. Eu não vou no culto hoje porque eu trabalhei demais. Eu não vou no culto hoje, que nem eu falei, é o aniversário da vizinha, da vizinha, da vizinha, da vizinha. Sempre acham um motivo para poder se escapar. De se alimentar do pão da vida. E quem está perdendo é a própria pessoa. Jesus não vai perder nada. Quem está perdendo é você. Então veja só, meus irmãos, eu só fiz essa introdução a respeito do pão aqui para você entender o seguinte. Jesus é o pão que alimenta. Nasceu na casa do pão ou Belém Efrata, né? Lugar de comida. E Ele fez isso por você. Ele fez isso por mim. Mas nós muitas vezes chacoalhamos o ombro e dizemos, Senhor, hoje não dá de eu ler a Bíblia. Hoje não dá. Prefiro assistir uma televisão. Prefiro ficar no WhatsApp, que nem eu já falei. Prefiro ir no muro e na cerca conversar com o vizinho. Agora eu quero que você preste atenção, como eu te falei então,
Eu vou ler aqui. Espero que você não cochile. Pode apagar as lâmpadas, as luzes aí para nós, irmã? Felipe, agora que eu quero bem aquela cena da crucificação. Olha só o que eu vou ler para você. Escute com atenção, irmãos. Como que o corpo de Jesus foi partido? Nós lemos ali que ele falou para os discípulos, tomai, isto é o meu corpo, e antes ele partiu o pão. Então ele estava dizendo, eu vou ser partido por vocês. E esse partir do pão, então, significa que Jesus foi quebrado, moído, humilhado, envergonhado por nós. Agora preste atenção no que eu vou ler para você. Você já deve ter visto esse testemunho aqui, mas mesmo assim eu vou ler. Se você não ouviu ainda, preste atenção. É o testemunho de um médico francês, chamado Dr. Babet. Um médico francês que falou isso aqui. Então eu vou estar falando agora como se fosse ele, tá? Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres. E durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito da morte de Jesus Cristo. Jesus entrou em agonia no Getsêmani. E seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Isso aqui está escrito em Lucas 22, 44. Quando Jesus estava no Getsêmani, irmãos, ele ficou numa agonia tão grande, foi tão grande o terror que Jesus sentiu, porque ele sabia que dali a algumas horas ele iria ser crucificado. Ele sentiu uma agonia tão grande que o seu suor se transformou em sangue. Tem gente que diz isso é impossível. Não é. Olha só. O único evangelista que fala isso é Lucas. E Lucas era médico. Tá? E ele faz isso com uma precisão de clínico. Aí o médico continua falando. O suar sangue, ou hematidrose, que é o nome do fenômeno que acontece, né? Científico que acontece quando a pessoa sua sangue. Ele está dizendo, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições especiais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. Jesus, quando estava no Getsêmani, sabendo que já iam chegar para prender ele e depois então crucificá-lo, ele estava numa angústia tão grande que o suor dele se transformou em gotas de sangue. E esse suor escorria, não era gotinhas, escorria e chegava até o chão. A Bíblia está dizendo isso. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Escorrer, irmão, sabe o que é isso? Escorrer sangue. E aí tem gente que acha que Jesus só foi um arranhãozinho na testa, um machucadinho no braço. Se você quiser conferir, em Lucas 22, 44, fala a respeito disso. E o médico, então, aqui continua dizendo o seguinte, que isso é causado por uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral. Jesus estava em agonia, em dor, em terror, porque ele sabia que ele ia levar sobre ele o pecado de toda a raça humana. Todo ser humano que já nasceu, o pecado estava sendo colocado sobre Jesus naquele momento. E o terror dele então foi grande. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, com certeza esmagaram Jesus.
Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo, até a terra. Então olha só, o sangue de Jesus já começou a ser derramado por mim e por você, antes ainda de ele ser preso, quando ele estava orando lá no Getsêmani. Claro isso, irmãos? Amém? Ali o corpo de Jesus já estava sendo partido. O que é isso? Esmagado. Nós conhecemos a farsa do sinédrio hebraico, né, que enviou Jesus a Pilatos e procuraram então acusá-lo de blasfêmia, coisa que ele nunca tinha cometido. E Pilatos então cede e ordena que Jesus fosse flagelado. O que significa isso? Fosse castigado. E os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. Não sei se já passou aqui essa imagem. Quando Jesus foi preso a uma coluna, amarrado a uma coluna. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Na ponta do chicote, irmãos, não era um chicote como você está acostumado a imaginar aí que ou que você tenha, ou que você vê nos filmes. Na ponta do chicote tinha pedacinhos de ossos pontiagudos, que quando pegava na pele de Jesus, entrava na carne, e quando o soldado puxava, rasgava a carne. Também tinha as bolinhas de chumbo, que pegavam com muita força e machucavam profundamente. Por isso que eu repito sempre para você, Jesus foi moído, a pele de Jesus, a carne de Jesus, ficou moída, literalmente moída, não só arranhadinha, moída em pedaços. Os carrascos provavelmente foram 2, um de cada lado com um chicote. E eles tinham diferentes alturas. Então, quando pegava o chicote do que estava aqui, pegava de um lado de Jesus, não era da mesma altura que o outro, então o chicote pegava um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. E ia rasgando a pele do Senhor. O sangue ia escorrendo muito. Não era pingando, era escorrendo, derramando. A palavra correta é derramando. A cada golpe, Jesus reage de um sobressalto de dor. Quer dizer, era uma coisa que não tem explicação para você e para mim, que nunca passamos por isso. As chibatadas pegavam na pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra, jorra. A cada golpe, então, Jesus reage com um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Náuseas, enjoo, né? Ânsia de vômito. Você já parou para pensar que Jesus passou tudo isso por você? Tudo. E às vezes você diz, ai, está doendo a minha unha, hoje eu não vou louvar a Deus. Coisa absurda, né? As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte.
A cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, como eu falei, ele foi amarrado pelos pulsos em uma coluna. Se ele não estivesse preso, ele cairia em uma poça de sangue. Depois a vergonha da coroação, o escárnio, a vergonha, a humilhação, com longos espinhos, mais duros do que os de acácia, os soldados entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. No culto de Natal eu falei isso aqui, que não era só uma coisinha ali colocada como uma diadema, uma tiara, não. Eles fizeram tipo um capacete e forçaram na cabeça do Senhor Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. É uma das partes do corpo humano que mais sangra quando é ferido. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Isso aqui é outra coisa que os filmes, quando mostram errado. Eles fazem a cruz inteira ali, Jesus está levando. Não, a parte vertical já estava lá no Monte Calvário, só esperando. E eles colocaram a parte horizontal, então, nas costas de Jesus. E amarraram nos pulsos dele, nos braços dele. E essa parte da cruz, então, pesava aproximadamente 50 quilos. O tanto que Jesus tinha apanhado. As costas já estavam moídas. E ainda colocaram 50 quilos nas costas dele. Ele já não tinha mais força. Ele já estava sem comer e sem beber água desde a noite anterior. Ele já estava fraco. A dor era muita. E mesmo assim ainda colocaram aquilo nas costas dele, aquela parte da cruz. E quando eles amarraram então nos pulsos, ou nos braços, aquele pedaço de madeira de 50 quilos, nós sabemos, pelo que a Bíblia nos diz, que Jesus, ao caminho do Calvário, caiu várias vezes. Então imagina só, ele estava preso naquele madeiro. Quando ele caía com o peito na terra. Aquele peso nas costas levava ele com força para o chão. E ele já estava tão ferido, tão machucado, que quando ele batia o peito no chão, era bem possível lhe dar um ataque cardíaco. Pelo peso e pela fraqueza que ele estava. Quem sabe você diga assim, ai pastora, isso é demais. Tem mais ainda, meus irmãos. Tem mais. Só que quando a gente diz Jesus morreu para te salvar, a pessoa não se apercebe da profundidade que foi a dor que Jesus sentiu para poder morrer por nós. Ah, Jesus morreu, mas ressuscitou. Não. Ele morreu, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi envergonhado. Por você. Para que depois você só apareça aqui na igreja num culto de ceia. Para que depois você só venha no culto buscando bênção e não para louvá-lo. Para depois você ter vergonha de falar para alguém lá fora, na tua família, no teu trabalho, que Ele é o Salvador. Continuamos aqui. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço
horizontal da cruz pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços. Nesse detalhe aqui eu nunca vejo ninguém falar. Jesus estava nu e descalço. A vergonha dele era tão grande, porque o corpo nu é símbolo de vergonha. E Jesus estava nu e descalço, caminhando no meio das pedras, todo ensanguentado, todo ferido, moído. E ainda tinha que caminhar em cima de pedra, pedrinhas pontiagudas, pedregulhos. Quando a gente pisa em falso, às vezes que está com um calçado de sola muito fininha, você pisa numa pedra, aquilo fere a sola do teu pé? Não é assim? E Jesus estava descalço, caminhando nas ruas de Jerusalém, cheia de pedras. Os soldados o puxam com as cordas. Ninguém tratou Jesus com carinho. Não pense que os soldados diziam, só mais um passo, Jesus. Está quase, está chegando perto. Não. Ninguém tratou Jesus com carinho. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga, o pedaço da cruz, lhe escapa, escorrega e lhe esfola as costas. A dor era muito grande. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas. Olha só, eu falei que Jesus estava nu, mas os soldados colocaram por cima do corpo de Jesus a sua capa, aquela capa que depois os soldados fizeram um sorteio para ver quem ficaria com a capa. E essa capa então colou na carne moída de Jesus. Se você já teve uma ferida que ficou em carne viva e colocou gaze em cima, quando você vai retirar aquilo, você sente como dói. Não é verdade? Agora imagine Jesus com as costas totalmente destruída. E não só as costas, o corpo todo, a frente, os peitos, as pernas, onde pegava o chicote. E aí a capa grudou. Você acha que os soldados foram lá, ai Jesus, vamos passar uma aguinha aqui para amolecer esse sangue, para nós tirarmos, para não sentir muita dor? Não, eles puxaram. A dor que Jesus sentiu nesse momento foi terrível. E quando tiraram, então, Jesus ficou totalmente nu na cruz. Cada fio de tecido, então aqui o médico está relatando. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao puxarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O que é uma síncope? É a perda dos sentidos, um desmaio. Perdeu o sentido de tanta dor. Mas Jesus não. Jesus não perdeu o sentido, porque ele tinha de sofrer para poder nos salvar. Tanto que mais à frente aqui, quando ele pede água e os soldados lhe dão vinagre, ele recusa, ele não toma,
porque no meio daquela bebida, então, tinha um anestésico que os soldados romanos usavam para aliviar a dor dos crucificados. E Jesus não quis, porque ele sabia que ele tinha que passar toda aquela dor, porque senão eu e você estaríamos hoje no inferno. Então ele suportou, e ele não perdeu o sentido, mas a dor foi demais. O sangue começa a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pó e de pedras. Os ferimentos dele, a pele dele, a carne dele, que estava totalmente moída, se encheu de pedra, de poeira, de areia. Pedra. Dor. Colocam ele então sobre o braço horizontal da cruz. Os soldados tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os soldados pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado. Os pregos romanos, eles eram grandes, mas eles eram quadrados, as pontas eram quadradas, não é como o prego que a gente vê hoje. Apoiam sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo, fincam nos pulsos do Senhor sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante. O que é uma dor lancinante? Essa palavra não é muito do nosso vocabulário aqui. Mas é uma dor que causa como que picadas. É uma dor que, tipo pontadas. Jesus sentiu isso. Quando puxaram ele pelos braços e cravaram os pregos. Uma dor agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope, como eu já falei então, tipo perda dos sentidos. Mas em Jesus não, ele não podia desmaiar, ele tinha de sofrer por nós. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. Aqui o médico está dando só o exemplo quando o músico, que toca o seu violino, estica a corda para poder sair as notas musicais. Então, ele está usando esse exemplo aqui para dizer que o nervo de Jesus foi esticado a tal ponto que a dor era insuportável. A cada solavanco, a cada movimento, tinha dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. Jesus suportou tudo isso, irmãos. 3 horas aqui na cruz. Mas a dor ele já estava sentindo na quinta-feira à noite. Na cruz foram 3 horas. Está claro isso, irmãos? Aí tem gente que quando, como eu já falei, dói a pontinha do dedo, não, hoje eu não posso ir no culto. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus colocando-o primeiro sentado e depois em pé.
Ó, esse filme é o que melhor representou, mas mesmo assim, aqui ó, não tem praticamente nada de ferimento comparado ao que Jesus passou. Então aqui você está vendo o ator ali todo machucado. Em Jesus foi milhões de vezes pior. O encostam na estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros de Jesus se esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. Já estava todo destruída a pele do Senhor, a carne do Senhor. E ainda esfola, raspa na madeira. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede de apoiar-se na madeira. Olha só, o capacete da coroa de espinhos foi colocado então na cabeça de Jesus, e ele não podia encostar a cabeça aqui ó, na parte de madeira da cruz, porque a coroa não deixava ele descansar a cabeça aqui. Então a cabeça ficava para frente. A dor era muito grande. Cada vez que ele levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender, a cair. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida. Então, como eu falei aqui, tipo de um vinagre que possuía um anestésico, para diminuir a dor dos crucificados, porque os romanos matavam muitas pessoas crucificadas. Só que nenhum daqueles que morreu passou pelo que Jesus passou. E porque eram pecadores, não podiam nos salvar. Claro isso, irmãos? Só o sangue de Jesus, que nunca pecou, é que podia nos salvar. Tudo aquilo é uma tortura muito grande. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. Faz um bom tempo aqui, eu já preguei sobre isso, que Jesus na cruz, ele ficou até com tétano, gente. Até com isso ele ficou por mim e por você. E nós somos tão ingratos. A isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus não conseguia respirar. Você, em alguma época da tua vida, se você já passou por isso, não conseguir respirar, você sabe como é ruim. Jesus respira com o ápice dos pulmões. De vez em quando, um pouquinho de ar. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violeta purpúreo e, enfim, em cianítico. O que é isso? É um azul arroxeado. Jesus é envolvido pela asfixia. Está vendo como as pessoas não conhecem o Senhor que serve? Jesus morreu. Mas e o que Jesus passou para morrer? Você já sabe?
Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora da órbita. Meus amados, os olhos do Senhor Jesus saltaram para fora da órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. O prego então passou de um pé para o outro. E Jesus então, com uma força sobrenatural, ele se firma sobre aquele prego, se ergue um pouquinho para conseguir falar. E o que ele fala nessa hora? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É claro que a voz do Senhor Jesus não deve ter saído assim fácil como a minha. Ele deve de ter feito um esforço muito grande para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo. Então ele se solta novamente sobre os pés. E a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele queria falar, ele deveria então fazer isso. Se firmar sobre o apoio do prego nos pés. Uma dor inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre pelo coágulo, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo. Você pode pensar o que é isso, meus irmãos? O Deus Todo-Poderoso, Ele deixou a sua glória para vir passar isso aqui. Pela humanidade que vira as costas para Ele. Por aqueles que preferem dinheiro do que a salvação. Jesus veio passar isso aqui. Por aqueles que nunca são capazes de dizer obrigada, Jesus. E ele sabia que ia ter muita gente rejeitando ele, mesmo ele fazendo isso. Mas ele fez. Atraídas então pelo sangue que escorre, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las, ele estava preso na cruz. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas na cruz, porque ele foi crucificado às 9 da manhã. Todas as suas dores, a sede, as cãibras. Quando te dá uma cãibra, você vê como é ruim. Jesus não tinha uma cãibra só na barriga da perna, como acontece de vez em quando na gente. Era no corpo todo. O latejar dos nervos medianos, a asfixia, lhe arrancam um lamento. E ele diz, novamente, fazendo aquele esforço: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus grita, fazendo uma força enorme. Ele diz: está consumado. Em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre no teu e no meu lugar. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Essa foi a maneira que o médico francês, conhecendo toda a anatomia do corpo humano e lendo a Bíblia, pelos relatos que aqui estão, conseguiu identificar o sofrimento físico que Jesus teve na cruz. E aí então, irmãos, quanta dor, quanta vergonha Ele passou por nós. Mas ao mesmo tempo, quanto amor. Quanto amor. E uma coisa que também, eu já vou terminar, já falei demais, mas acredito que escutando tudo isso, você não vai reclamar de sair daqui um pouquinho depois das 9. Jesus ficou quanto tempo na cruz, aguentando tudo isso aqui por você. Você está aí sentadinho, confortável, só ouvindo. Os cristãos hoje murmuram demais, reclamam demais. O culto foi muito grande. E o sofrimento que Jesus passou por você não foi grande? Então, como eu estava dizendo, por não lerem a Bíblia, líderes, pastores, pregadores, ensinam errado a palavra de Deus. Quando dizem que no momento que Jesus disse, está consumado e morre, dizem que o diabo fez festa, conseguir matar Jesus. E tem muita gente que pensa isso. Não é verdade. Ignorância espiritual, falta de conhecimento, falta de leitura da palavra, que é o pão da vida. O diabo fez de tudo para matar Jesus antes de ele chegar na cruz. Porque o diabo sabia que se Jesus chegasse a morrer na cruz, ele, Satanás, estaria condenado eternamente. E a raça humana teria salvação. Então, pessoas por não conhecerem dizem, o diabo fez festa quando Jesus morreu, o inferno fez festa. Mentira, o diabo nem foi para o inferno ainda. No momento que Jesus morreu, a sentença de Satanás foi manifesta. Está condenado. E Jesus fez isso, porque Ele ama você. Porque Ele quer que quando você sair desta vida, você tenha salvação eterna. Então eu te pergunto, irmãos, sabendo tudo isso que Jesus sofreu para nós, por nós, vale a pena continuar pecando? Vale a pena gostar de estar no pecado? Porque tem gente que conhece a palavra, mas não vive a palavra. Ah, como é bom uma festinha, como é bom uma cervejinha, como é bom um cigarrinho, como é... Ah, é? Então você vai fazer isso tudo no inferno depois. Quer dizer, nem vai fazer, né? Lá só vai ter sofrimento. Para terminarmos então, sei que já li muito, mas tentei fazer que a leitura não ficasse cansativa. Mas vamos só então, para encerrar e participarmos da ceia. Isaías, abra a tua Bíblia aí. Isaías, glória a Deus. Isaías capítulo 52, versículo 13. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele. Aqui está falando do Senhor Jesus. O profeta Isaías fez essa profecia falando de Jesus, anos antes de Jesus nascer. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos
outros filhos dos homens. Jesus estava irreconhecível, irmãos. Ele não tinha mais formato de rosto humano. Não tinha mais. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu estou pregando aqui hoje para você a respeito disso. Mas nem todos que estão aqui creem. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Jesus não tinha beleza alguma quando ele estava na cruz. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Alguns dizem coitadinho de Jesus. Jesus não é coitadinho, não. Ele morreu porque ele quis morrer para nos salvar. Porque ele nos amou primeiro. Ninguém matou Jesus, eu já ensinei isso aqui para vocês. Ele deu a vida dele e assumiu a nossa morte. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído. Ele pegou o pão na noite da ceia com os discípulos e quebrou, partiu, para dizer que ele seria assim, o corpo dele seria moído, quebrado. Pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu gostaria que você continuasse a leitura na tua casa antes de você dormir. Continua falando do que o Senhor Jesus passou por nós aqui, Isaías 53. Meus amados, nunca mais reclame da tua vida, da tua dor, do teu problema, da tua dificuldade. O maior sofrimento, a maior dor, foi o Senhor Jesus que passou por você e por mim. Então pare de ser chorão, cristão bardoso, nenenzinho espiritual. E comece a glorificar o Senhor por tudo que Ele suportou por você. Amém? O corpo de Jesus foi partido. E nós vamos participar do símbolo do corpo dele agora. Sabendo que Ele fez isso para nos salvar. Os diáconos podem vir à frente. Vamos participar da ceia. Você que vai participar da ceia, fique de pé no teu lugar. E por favor, irmãos, me perdoe por eu ter avançado o horário, mas já não saia de dentro da igreja pecando, dizendo, ai, como terminou tarde o culto hoje. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O meu corpo, o pão da vida. Você não vai achar vida na bebida, você não vai achar vida na droga, você não vai achar vida nas festas, você não vai achar vida no mundo. Você pode encontrar alguma coisa que te dê prazer, mas vida em abundância, só o pão da vida, que foi partido por você.
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nós estamos aqui hoje lembrando o que Jesus fez. Em memória dele, quer dizer, estamos lembrando dele. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, aquilo que nós falamos e explicamos na ceia passada. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Deixe de ser criança espiritual, irmão. Deixe de viver com picuinhas, com coisinhas insignificantes. O Senhor Jesus está voltando. E Ele está voltando e quer levar um povo santo. Não um povo que se chama, que se diz santo, mas não é. Ele quer levar um povo santo. Que abandona o mundo e vive para Ele. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Hoje você teve o entendimento do que é o corpo, o pão da vida, amém? Então não coma mais, sem saber o que você está fazendo. Não coma por brincadeira, não coma porque todo mundo está comendo. Não coma porque você pode dizer assim: o que é que vão pensar de mim se eu não comer? O irmão vai ficar falando de mim. Você tem que comer e tomar o suco. Lembrando que é Jesus que está sendo representado aqui. Não é brincadeira isso aqui, irmãos. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Por quê? Porque brincam com a importância que tem a ceia, com a importância do pão vivo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Feche teus olhos. Fale com Deus. Você sabe o que você tem que mudar. Você sabe se você só tem vindo na igreja porque acha bonito. Ou só para cumprir algum ato para a tua consciência não ficar te culpando. Não brinque mais de servir a Jesus. Ou você é dele ou você não é. No mundo espiritual não existe ficar em cima do muro. Fale com Deus, confesse o teu pecado. Querido Deus, Pai maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. E eu te agradeço, meu querido Salvador, porque o Senhor sofreu tudo isso por nós, Jesus. Por cada dor, Senhor. Por cada humilhação, por cada vergonha. Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor deixou arrancarem a sua barba. A dor que o Senhor sentiu foi muito grande. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor suportou ser cuspido por nós. Obrigada, Jesus. Eu te amo, Senhor. Tu és a minha vida. Tu és a minha alegria, a minha força, o meu tudo. Sem o Senhor eu não sou nada. Querido Jesus, estamos aqui agora, Senhor, para participar da Tua ordenança, porque o Senhor disse para nós fazermos isso em Tua memória. E por isso estamos aqui. Queremos participar, Senhor, certos do Teu perdão, de que realmente não estamos brincando de Te servir, mas porque Te amamos de todo o nosso coração. Obrigada, Jesus. Eu queria ter palavras bonitas e sábias para Te agradecer, mas eu não tenho. Então eu só posso dizer obrigada. Obrigada, Jesus, por cada
asfixia que o Senhor sofreu por mim, por cada dor. Obrigada pelo esforço que o Senhor fez para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. E eu te peço perdão por todos os meus pecados. E te peço perdão pelos pecados do teu povo que aqui está. Senhor, lava-nos no teu sangue, que foi derramado, Jesus, derramado não apenas em gotas, mas derramado. Obrigada. Perdão, Pai, em nome de Jesus, por tudo que fizemos, falamos, pensamos de errado durante toda a nossa vida. Querido Deus, santifica a tua igreja, Jesus, pois tu estás voltando. Não queremos ficar. Vamos participar agora em tua memória, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Você que vai participar, fique de pé. Se tem alguém que acha que não deve, pode se assentar, ninguém vai te julgar, mas eu gostaria que todos participassem, porque o pão da vida vai estar nos dando força, e o sangue de Jesus vai estar se misturando ao nosso, nos fortalecendo também, para estarmos prontos para o arrebatamento. Você já imaginou se o arrebatamento fosse nesse exato momento? Que maravilha seria participarmos já da ceia na glória com o Senhor. Glória a Jesus. Você vai pegar o pão e esperar a oração. Glória a Jesus. Vai louvando o Senhor enquanto isso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os homens e seus espelhos. Espere a oração, não coma já. Nada vem além de si mesmo. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos. Só vem um Cristo vencido em dor. E não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou. E nem o toque de vida do Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu,
Glória a Deus. Aleluia. Olhe para esse pedacinho de pão um pouquinho. Lembre do que eu falei, é só o símbolo. Essa aqui não é a carne de Jesus, não. É o símbolo daquele pão verdadeiro, puro, santo, que foi partido por nós. Os irmãos entenderam o significado do partir o pão. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus, nesse momento, ó Pai eterno, eu oro agora em favor de cada pedacinho de pão que os teus filhos estão segurando. E eu peço que a tua bênção esteja nesse pão, que é o símbolo do corpo do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Nazareno, o Deus Todo-Poderoso, que morreu por nós na cruz. Eu peço que o Senhor venha abençoar esse pão, para que quando nós participarmos dele, o verdadeiro significado do pão vivo que desceu do céu possa estar em nós. Que nós possamos estar em comunhão contigo, Jesus. Em comunhão e intimidade, mais pertinho de ti. Fazemos isso para a tua glória, Jesus. E mais uma vez dizemos: obrigada. Glória ao teu nome, Jesus. Muito obrigada. Está abençoado em nome do Senhor Jesus. Pode comer. Glória a Deus. Agora é o símbolo do sangue. Lembre sempre desse detalhe, irmãos. Não foram gotinhas. Verteu, derramou, fez poça de sangue. E esse sangue nunca morreu. O sangue de Jesus, as partículas do sangue de Jesus ainda estão vivas e sempre estarão. E quando participarmos agora, o símbolo, que é o suco, quando se misturar no nosso organismo, no sentido espiritual, nós estaremos recebendo o verdadeiro sangue de Jesus, se misturando ao nosso, nas nossas veias, fortalecendo a nossa fé. Amém? Estenda as tuas mãos para cá. Querido Deus, vamos participar agora do suco, Senhor, que é o símbolo do sangue do nosso amado Jesus, que foi derramado, Senhor, derramado literalmente até a última gota, sim, por completo, por nós. E eu peço que tu abençoes agora, Senhor, cada cálice, cada suco que vai ser tomado, para que quando tomarmos nós possamos estar em comunhão contigo, e que o sangue verdadeiro de Jesus possa estar se misturando ao nosso, nas nossas veias, nos fortalecendo, nos ajudando a vencer as dificuldades, a vencer os problemas do dia a dia, e nunca, nunca, nunca te abandonar, Jesus. Cobre-nos com teu sangue, Jesus. Cobre-nos com teu sangue perfeito, Jesus. E muito obrigada pelo que o Senhor fez por nós. Está abençoado em nome de Jesus. Você vai pegar e já em seguida vai tomar. Graças a Deus. Glorifique a Jesus, não fique de boca fechada. Lembre de tudo que Ele passou por você. Vai dizendo obrigada, Jesus. Se você não sabe dizer outra coisa, diga obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Glória a Jesus, o Rei dos Reis, Eu não sei, Senhor dos Senhores. Fico longe de você, Senhor. Eu vou levantar a minha alma até o céu e te pedir.
Glória a Jesus. Dai-me do teu perdão e vejo a tua luz. Eu sinto a tua mão tocando em mim. Não sei porquê, fico longe de você, Senhor. Vou levantar a minha alma até o céu e te pedir: dai-me o teu perdão. Vejo a tua luz, eu sinto a tua mão tocando em mim. Vejo meu libertador me olhando lá da cruz. Minha bênção ele conquistou. Vem trazendo hoje aqui. Sou guiado por Jesus, o seu amor que me satisfaz. Veio agora a sua paz. Glória a Jesus. Vai louvando o nome do Senhor. Ele está aqui. Ele te ama. Glorifique, abra a tua boca, diga aleluia. Glória ao Rei Jesus. Todo joelho se dobre na sua presença, Jesus. E toda língua confesse que tu és o Senhor. Me olhando lá da cruz, minha bênção ele conquistou. Vem trazendo hoje aqui. Longe eu não ando mais, sou guiado por Jesus, seu amor que me satisfaz. Tenho agora Glória a Jesus. Abra a tua boca, igreja. Glorifique a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Deus vivo.
Aleluia. Glória a Jesus. Vejo meu libertador. Glória a Deus. Segure na mão da pessoa e do irmão ao teu lado. Vai agradecendo a Jesus. Vai glorificando ao Senhor. Vai bendizendo ao Senhor Jesus. Que estou, vem trazendo hoje aqui. Longe eu não ando mais. Sou guiado por Jesus. Seu amor que me satisfaz. Dê agora a sua paz. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. O teu nome seja exaltado. Olhando lá, glorificado, santo, santo, santo és tu, Jesus. Glória a Deus. Glória, Marilicai, Alilicai, Alilicai, Alilicai. Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, que em breve virá. Aleluia. Glória a Jesus. Agradeça a Jesus pela tua vida. Agradeça a Jesus pelo ar que você respira. Agradeça a Jesus pela salvação da tua alma. Glória, 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 glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Lindo, perfeito, eterno, santo. Glória, 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 Jesus. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Olha para mim um pouquinho agora, irmão. Aleluia. Amém. Pode abrir os teus olhos. Olha para mim agora. Tudo que Jesus sofreu por você e por mim, no final teve uma vitória maravilhosa. Ele ressuscitou. E porque Ele está vivo e nunca mais vai morrer, nós temos vida eterna também. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Glória, Mariliclai, Aleliclai, Aleliclai. Santo, santo, santo és tu, Jesus. Glória ao Espírito de Deus. Glória a Jesus. E a mais ninguém. Graças a Deus. Pode deixar assim mesmo, irmão. Vamos encerrar o culto. Segura na mão desse irmão aí agora. Vamos abençoar a tua semana. Me perdoe mais uma vez por eu passar do horário. Mas você foi abençoado, amém? Então feche teus olhos, pense na tua família. Já vamos estar abençoando a tua casa, teu trabalho dessa semana. E não esqueça, Jesus pode voltar essa semana, esteja preparado. Querido Deus, muito obrigada por esta oportunidade que tivemos, Pai, de estar aqui na tua casa, de participar de mais uma ceia, sabendo que um dia lá no céu o Senhor vai estar participando conosco. Obrigada. Agora eu peço a tua bênção, Senhor, sobre cada um dos irmãos que aqui está, sobre a família de cada um, sobre a casa de cada um, sobre o trabalho de cada um, Senhor. Senhor, abençoa a nossa semana. E sabemos que o Senhor pode vir buscar a igreja nessa semana. Leva-nos contigo, Jesus. Não nos deixe. Querido Deus, eu peço a tua bênção sobre cada um que aqui está. Que o teu poder esteja manifesto na nossa vida, para que o teu nome seja glorificado em nós.
Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Que a bênção do Pai, que a bênção do Filho e que a bênção do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, os cultos no meio da semana são normais, venha para a casa do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.